Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer pelo apoio, pela confiança, e para quem ainda não participou, nós já estamos no segundo dia de uma novena muito especial, que nós estamos orando pelos filhos. Então, o primeiro e o segundo dia já foi postado, já está no canal do YouTube. Então, faça essa novena comigo e vamos juntos clamar a Deus pelos nossos filhos. Tenho certeza que algo bom o Senhor está preparando através dessa novena. O Evangelho de hoje, meus irmãos, ele vai nos falar de algo que eu particularmente aprecio muito e que nos dias de hoje nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda. Muitas e muitas vezes nós nos achamos donos e achamos que Deus é propriedade exclusiva nossa, mas a lógica é o contrário. Ele é o nosso dono e o nosso Senhor, e nós devemos ser propriedade exclusiva de Deus. Mas nós vivemos num mundo hoje que os cristãos de igrejas diferentes vivem em conflito, um querendo provar que está certo, um querendo crescer e para isso tenta denegrir o outro. E quando essas coisas acontecem, Satanás bate palma, porque o nosso adversário, ele vê que nós mesmos estamos causando confusão, divisão e guerra entre nós. O povo de Deus, que tem a missão de evangelizar, que tem a missão de levar a palavra de Deus, perde muito tempo com brigas e desavenças, um irmão contra o outro. E eu quero hoje trazer essa mensagem justamente por isso. Domingo, depois da celebração, eu fui conversar com uma senhora e ela estava apavorada, desesperada, porque ela, católica, o filho é evangélico de uma outra denominação, e alguém falou para aquele filho que aquela mãe só iria se curar se ela fosse para aquela igreja. E aí começaram as divisões dentro da família. E isso é muito sério, meus irmãos, porque é uma armadilha que o inimigo tem usado. Eu gosto muito de falar sobre a unidade cristã, porque eu sou católico por convicção.
Eu amo a minha igreja e cada dia que eu conheço, eu amo ainda mais. Mas esse amor à Igreja Católica não me faz ver os outros irmãos como adversários, mas sim como irmãos na fé. E meu pai me ensinou muito isso. Eu tenho um sonho que um dia nós cristãos possamos nos unir de verdade. Não fazer uma igreja só, mas unir. Que o testemunho de unidade um dia possa acontecer. As famílias como a minha, que tem pessoas de igrejas diferentes, possam se amar, possam se reunir para fazer uma oração, para buscar a Deus juntos, mesmo sabendo que nas diversas denominações religiosas existem diferenças de pensamento. Mas todos nós, cristãos, temos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E nós então precisamos lutar muito para derrubar essa cegueira espiritual que tem nos dividido, que tem nos separado. Muitos de vocês conhecem, principalmente os irmãos católicos, o cantor Tiago Brado, que canta Minha Essência. Ele gravou uma canção linda de um cantor gospel chamado Davi Sasser. E ele convidou esse cantor para cantar junto com ele. E a música é do Davi Sasser. Linda canção. Te Louvarei, que chama. E ali eu estava lendo no YouTube os comentários. Às vezes a pessoa tem a mente tão pequena, tão fechada, que ela escreve um comentário: é um absurdo você cantar com ele. Mas também, graças a Deus, tem muitos que, como eu, tive a alegria de louvar a Deus e dizer: eu louvo ao Senhor e agradeço por esse momento em que as barreiras e as diferenças são deixadas de lado e o nome do Senhor está sendo exaltado e glorificado. Sabe, meus irmãos, quando eu li esses versículos, me veio ao coração essa palavra: unidade. Porque no evangelho de hoje, os discípulos viram que tinha um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas que não era daquele grupo de discípulos. E João então chega e fala: Senhor, nós vimos isso acontecer, mas nós proibimos ele, porque ele não nos segue. E Jesus repreendeu dizendo: não proibais, porque quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Quantas e quantas vezes nós agimos como os discípulos, querendo proibir, querendo dizer que o outro não pode falar de Deus, não pode cantar, não pode fazer uma oração, porque ele não está conosco, ele não é do nosso grupo, ele não nos segue. Sabe, irmãos, todos os lugares existem muitas e muitas igrejas. Já está quase faltando nome para tanta igreja. Mas existem poucos cristãos, porque o cristão de verdade não olha para o outro como adversário. O cristão de verdade olha para o outro como irmão. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele fez essa oração: guarda-os em teu nome, para que todos sejam um, assim como eu estou em ti, Pai, e nós somos um. Tem uma canção muito antiga que nós cantamos: estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem.
o mover de Deus na igreja, ele passa por esse caminho de unidade. E a igreja, ao invés de unir os cristãos, ao invés de unir as famílias, nós estamos nos separando, dividindo. Porque ao invés de eu olhar para a pessoa da minha família que é de uma outra denominação como irmão, eu olho para ela com a mente que ela precisa aceitar Jesus, que ela precisa ir para a minha igreja, que ela precisa batizar na minha igreja. E aí, ao invés de nós darmos as mãos como irmãos, nós vamos brigar, nós vamos discutir doutrina. Ao invés de nós usarmos a palavra de Deus para evangelizar, nós usamos a palavra de Deus para tentar provar um para o outro quem tem razão. E enquanto nós agimos assim, muitas pessoas estão se perdendo. Enquanto nós agimos assim, o inimigo está semeando o mal no coração de muitas pessoas. É urgente, meus irmãos, nós pensarmos nisso. Porque amar o irmão de outra igreja não vai me diminuir, não vai tirar a minha fé, não. O contrário, vai me fazer mais santo. Vai me levar mais próximo de Deus. No início dessa música que eu falei com vocês, que o Thiago Brado canta com Davi Sasser, ele fala uma frase que eu gosto muito e que meu pai me ensinou e eu nunca esqueci. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E é assim, meus irmãos, que nós somos chamados para viver. É assim que nós somos chamados para pensar. E toda discussão, ela começa quando o outro vai render o assunto. Então, por diversas vezes, eu já falei para outra pessoa: olha, não vamos discutir, eu não vou discutir com você, porque o amor que eu tenho pela sua vida é maior. E aí você corta aquele mal pela raiz. Não adianta, nós vamos perder tempo de ficar tentando provar um para o outro quem está certo. Nós precisamos ganhar tempo na evangelização, levando a palavra de Deus. Essa mensagem que eu estou colocando aqui agora, eu tenho certeza que pessoas vão ouvir e não vão concordar. Porque nós aprendemos a rivalidade, nós aprendemos a disputa. E o Thiago Brado usou uma frase também que é muito importante. Se eu não me engano, essa mensagem ou é do Papa Francisco ou do Papa João Paulo II, que ele dizia: nós somos chamados para construir pontes e não muros. Quantos muros nós temos construído? Muros de inimizade. Quantas vezes nós temos construído muros dentro da nossa casa por causa de diferença de doutrinas de igrejas? Quantas vezes temos construído muros no local de trabalho, na escola, nos ambientes que nós vivemos? Boas amizades se perderam. Meus irmãos, olha o caminho perigoso que nós estamos trilhando. Eu sei, a unidade cristã não é fácil, mas ela é possível porque é a oração de Jesus por nós. Eu e o Pai somos um, e nós somos chamados a viver a unidade. Nós não fomos chamados para querer dominar os outros, escravizar os outros e querer que todos sejam iguais a nós. Não. Nós somos chamados para ser irmãos, para ajudar um ao outro, para abençoar a vida do outro. E é algo que eu carrego muito comigo porque é um sonho.
os problemas do nosso país que nós atravessamos, se nós cristãos fôssemos unidos e nós marcássemos, atendêssemos o chamado de todas as igrejas, de dobrarmos o nosso joelho, de clamar misericórdia do Senhor, isso iria acontecer, porque cada um pega para si a palavra. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei e sararei sua terra. Mas se o meu povo, e não se os meus povos. A Bíblia fala, e Jesus várias vezes disse, e o Novo Testamento traz sempre essa mensagem. Jesus disse para Pedro: a minha igreja. Jesus disse que nós somos a noiva e ele é o noivo. Nós somos o corpo e ele é a cabeça. Então, se tem algo para mudar, que seja no nosso coração, e o restante Jesus vai cuidar. Ninguém de nenhuma igreja tem o direito ou o poder de condenar ninguém, porque só o Senhor conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Aí você pode falar: Paulo, mas e os erros e os problemas? Sim, existem, e são muitos. Mas os problemas só vão ser resolvidos se nós estivermos unidos, rezando juntos, orando juntos, buscando a Deus juntos. Nós não temos a autoridade de proibir ninguém de falar de Jesus, de levar a bênção do Senhor para as outras pessoas. Porque quem não espalha, ajunta. E quem não é contra o Senhor, é a seu favor. Eu queria hoje, com muito carinho, trazer essa mensagem, trazer essa palavra de uma maneira tão simples, e são coisas que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando eu estou aqui gravando a pregação, meus irmãos, geralmente eu não escrevo, eu não faço rascunho, que eu peço ao Senhor mesmo que essa pregação seja fruto daquilo que o Senhor colocou no meu coração no dia para partilhar com vocês. Então, em nome de Jesus, ouça essa palavra com atenção. E se alguma parte dessa palavra tocou o seu coração, não espere a mudança do outro. Comece por você, porque domingo nós meditamos. Tudo o que você quer que o outro te faça, faça você primeiro a ele. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, Deus Trino, nesse dia eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por essa oportunidade de trazer essa palavra, que eu espero que venha do coração do Senhor para o coração de cada um de nós. Senhor, todo espírito de divisão, de egoísmo, perdão por todas as vezes que nós não aceitamos o nosso irmão e que nós não vemos o nosso irmão como irmão e sim como adversário. Cura, Senhor, o nosso coração desse egoísmo, de achar que o Senhor é nossa propriedade. Não, nós que somos propriedade do Senhor. Faz-nos um, Senhor, que possamos ser um em Ti, que todo espírito de divisão, de discórdia, caia do meio do seu povo. Isso é que eu te peço nesse dia. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.